É só acessar o... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Política de Primeira, aqui no Portal Primeira Página. É sempre uma honra ter a sua companhia, a sua audiência nos nossos episódios. Antes de começar propriamente, quero mais uma vez me apresentar. Eu sou o Fabiano Arruda, vou conduzir essa entrevista mais uma vez ao lado de Henrique Chuto. Chuto, e aí? Tudo bem? Tudo certo aí? Por mais um bate-papo. Animado também, mais uma vez. O convidado de hoje tem muita história para contar. Muita história. Antes de falar do nosso entrevistado, eu quero fazer a nossa propaganda de sempre, pedir para você curtir o nosso vídeo. Curta sempre esses conteúdos que nós estamos aqui postando no YouTube. Quero que você também se inscreva no nosso canal, que é algo muito importante para a gente continuar produzindo esses materiais, e ative os sininhos das notificações, porque assim você recebe uma notificação toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui, e nós vamos a mais um podcast Política de Primeira então. Hoje nós estamos recebendo Luiz Henrique Mandetta. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui na casa da TV Morena. Olha, a Luiz Henrique Mandetta, nosso entrevistado de hoje, começou na política como secretário de saúde da prefeitura da capital. É uma política de outra forma, né? Não essa política partidária que a gente conhece, né? Mas é um jeito de fazer de uma forma ou outra política também. Mas em 2010 foi eleito, né? Eleito deputado federal, reeleito em 2014 e em 2018 ministro da Saúde na então gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, cargo que o senhor ocupou até abril de 2020. É uma trajetória muito interessante, sobretudo o cargo de ministro da Saúde, quando todo mundo conheceu o trabalho do senhor nacionalmente. É uma trajetória marcada eminentemente pela dedicação familiar que eu tenho em saúde. Meu pai é um dos pilares da medicina do então estado de Mato Grosso, do Centro-Oeste, um dos primeiros médicos a ter renome nacional aqui. O meu pai teve passagem política, meu pai foi vice-prefeito 6670 pelo MDB, fundador do MDB, vice do Plínio Barbosa Martins, aqui na prefeitura de Campo Grande. Eu segui muitas as batidas do meu pai. Meu pai é fundador da Unimed. Eu, antes de ser secretário de saúde, fui presidente eleito também na eleição classista da Unimed. Fui diretor do Conselho Técnico da Santa Casa por eleição também. Enfim, gostei sempre de militar muito. Meu pai foi médico do comercial. Meu tio-avô foi o primeiro técnico campeão pelo Esporte Clube Comercial. Eu cheguei aqui, fui ser médico do comercial, ajudei na diretoria, queriam que eu fosse presidente do comercial. Eu falei, esse eu não posso, Chuta. A minha mulher não deixa. Mas enfim, sempre muito partícipe, pensando sempre na área de saúde. Essa é uma característica da nossa família. Ministro, o senhor teve, além do pai, né, que foi vice-prefeito, tem primos, né? Trade, principalmente. A minha sorte é que eles não têm o nome da mãe, senão ia ser Mandetta Trade, Mandetta Ciuf e Mandetta Maxud, porque meu pai é o mais velho. São todos Aí primos. são 3 irmãs. E o caçula tio Onofre. Então o meu pai, Hélio Mandetta, naquela época, nos anos 60, não sei se por machismo ou por tradição, eu, por exemplo, meu nome é Luiz Henrique Mandetta, eu não levo o nome da minha mãe. Sim. A minha mãe, ela é Solari, sobrenome da minha mãe. Então, se eu levasse o nome da minha mãe, eu seria Luiz Henrique Solari Mandetta. As irmãs do meu pai, a mais velha é a minha tia Ítala, Lina, casada com William Maxud, que teve esses filhos, teve o finado advogado que foi vereador William Maxud, o filho dele, William Maxud, que era vereador, até não se reelegeu agora. A outra irmã, Terezinha, é mãe do Nelson, do Marcos e do Fábio. Ou seja, os 3 tiveram participam. Eles seriam Mandetta Maxud, os da tia Lina, se levasse o nome da mãe. Os do Nelson Trade, que é pai do Nelsinho, se colocasse o nome da mãe, seriam Mandetta Trade, imagina. E o Ciuf, filho do Názaro Ciuf, com a minha tia Eda, irmã do meu pai, que tinha o Paulo Ciuf, que foi vereador, foi presidente da Câmara em Campo Grande.
E aí as pessoas acham, Chuta, eu acho engraçado que eles falam assim, é tudo uma família, deve ser uma grande máfia, alguma coisa, deve ter uma reunião deles. Negativo, meu amigo. Nós éramos todos, o ponto de encontro dessa gente toda era a casa do meu avô, Hércules, e a minha avó Antonieta. Meu avô fazia Guaraná, nós tínhamos o Guaraná Tupi. E ali dentro, para você ser ouvido, você tinha que ter uma personalidade muito forte. Nunca, para não dizer que não teve nenhuma reunião de caráter político, eu fui em uma reunião que fui chamado pelo Nelson Trade, quando em 2010 consideravam que o Nelson deveria disputar o Senado e deveria renunciar à prefeitura de Campo Grande para ser senador. Eu não sei se vocês lembram desse momento político. E aí me chamaram lá, e eu não sei por que cargas d'água que eu fui, porque o tio Nelson falou assim, essa reunião não vai existir. Falei, por quê? Ele falou, porque nós não renunciamos a cargo nenhum, nós cumprimos o mandato, está encerrada a reunião. E acabou ali. E ele faleceu anos depois, o Marcos renunciou para ser candidato ao governo. Eu falei, você não escutou seu pai, por isso você perdeu. Se tivesse escutado o pai dele, não tinha perdido. Foi a única vez que eu fui numa reunião com esse povo. Mas se eles fossem todos Mandetta Silva, Mandetta Trade, eu não ia entrar na política. Deixa eu emendar aqui na sequência, ministro. O senhor já tinha uma carreira como médico já bem encaminhada. Uma carreira, né? Sim, muito boa. O que fez deixar essa trajetória e mudar e dizer, não, eu vou para a política partidária? Como a família reagiu a essa decisão? Não, primeiro assim, eu acho que tem muita gente que planeja muito a vida, né? Eu confesso para você que a vida foi acontecendo e eu fui tomando decisões, algumas por rompante. Esse episódio da medicina, eu monto a minha clínica, eu vou para os Estados Unidos, foi muito difícil eu conseguir a vaga lá. Eu me especializei, eu fiz o fellow de ortopedia pediátrica, que é o esqueleto em crescimento. Eu era o único aqui do estado e nós éramos poucos no Brasil, era um conhecimento muito de vanguarda, técnicas cirúrgicas novas. E realmente o meu consultório, a minha clínica floresceu, ficou muito forte. Eu sempre ajudei muito essas crianças da PAI, da pestalose, porque eu me envolvia muito. É um drama familiar, né? Uma criança com deficiência, enfim. Aí, quando foi em 2001, havia uma eleição para presidente da Unimed e o cidadão que estava lá ia ser candidato à reeleição. Me ligou e falou, olha, tudo bem, conta aí com o nosso apoio, né? Eu vou na sua clínica para pedir voto. Tá bom, pode vir. Falei para os outros colegas, falei, olha, prepara aí um salgadinho, uma coisa, vão vir aí, né? Vamos prestigiar. No dia da tal reunião, Chuto, chegou o demonstrativo de pagamento, não pagaram os meus procedimentos de pezinho torto congênito e eu fiquei muito bravo. Quando eles chegaram para pedir voto, falei, olha, mas vocês não reconhecem o trabalho da gente. Eu estava muito bravo com aquilo, né? Falei, e quer saber de uma coisa? Não vou votar em vocês, vou votar na oposição. Aí o cara olhou e falou assim, você não sabe de nada, você não participa. É chapa única, não vai ter oposição. Eu falei, não, vai ter sim, eu acho que vai ter, não sei o quê. Acabou a reunião, eu falei, nós temos que ter uma chapa. Eu virei candidato a presidente. Foi um rompante. Arrumei uns companheiros lá, fizemos uma vaga, assim, só para poder falar, só para... Tipo, vamos fazer vamos. Eu ganhei a eleição. Por 5 votos, em 1.396 médicos que votaram, eu ganhei por 5. Aí eu tive que exercer a presidência da Unimed. E foi um marco muito grande, nós compramos o hospital para a Unimed, nós ampliamos, enfim, foi muito bem avaliada a administração. Nós proibimos reeleição, nós não gostávamos de reeleição. Eu entreguei para o meu sucessor e o Nelson ganhou a prefeitura de Campo Grande. Para a sua campanha, na reunião com os médicos do sindicato, do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica, o plenário cheio, Nelsinho médico, candidato, ele falou, eu me comprometo o secretário de saúde, vocês vão fazer uma indicação para mim de uma lista tríplice. E eu vou escolher um. Vocês vejam, para não falar que eu vou contemplar só uma entidade. Você vê um da Associação Médica, um do sindicato, um do Conselho, e me tragam que eu vou analisar, se tiver o perfil... As 3 entidades, como eu fiz um trabalho muito bom na Unimed, só entregaram o meu nome, as 3. Eu era o único que era indicado pelo sindicato, pela Associação Médica, pelo Conselho, para o Nelson. O Nelson falou, bom, então, me dá por escrito. Eles deram, o Nelson guardava, porque eles falavam, você está indicando porque é seu primo. Eu falei, não, porque tá as entidades que fizeram, né?
Interessante essa. E eu entrei para essa secretaria. Eu falei para ele, eu não conheço o SUS. Eu não tenho experiência. Minha experiência é com a gestão da saúde privada. Não, mas vai que você monta uma equipe muito boa. E realmente os técnicos de saúde pública aqui de Campo Grande, que trabalhavam na Secretaria de Saúde, foram muito bem capacitados pela Beatriz Dobashi, que é uma grande cabeça da saúde pública aqui do estado. E eu sucedi e contei muito com a equipe da Beatriz Dobashi. Fiz outra pós-graduação, quando eu fui presidente da Unimed, eu fiz uma pós-graduação com a Fundação Getúlio Vargas de gestão de sistemas privados e depois, como secretário, eu fiz uma outra pós de gestão de sistemas públicos. Eu nunca acreditei em trabalho sem marco teórico. Eu acho que você tem que estudar. Assim, muita gente tem faro e é muito bom para administrar, não tira o mérito de quem é. Mas isso eu acho que muita suor, transpiração, né? Se eu viesse trabalhar aqui, eu ia estudar comunicação, jornalismo, alguma coisa para poder conversar com vocês minimamente, né? Então eu fui e me especializei também em gestão. Então eu fiquei 10 anos da minha vida, 4 anos presidente da Unimed, 6 anos secretário, foram 10 anos estudando o sistema de saúde. Trabalho e teoria em sistema de saúde. E aí eu já faço uma provocação para o senhor. Aquele que admitiu para o Nelsinho que não conhecia do SUS, hoje, que conhecimento tem do SUS? Um pouquinho. A gente está sempre aprendendo. No meu período aqui em Campo Grande, nós estabelecemos a gestão por indicadores, que foi um marco no Brasil. A gente passou a fazer o seguinte conceito. O que mudou? Por que eu acabei tendo um reconhecimento fora daqui? Todo mundo fala, saúde não tem preço. É verdade, mas tem um custo. Se você coloca o seu dinheiro na poupança, Chuto, você vai chegar no final do mês, que pergunta que você vai fazer? Quanto que deu a poupança? A poupança rendeu 1%, 2%, 6%, 5%, 4%. Você vai lá e fala, opa, que bom. Olha, a poupança não rendeu nada, você devia ter colocado o seu dinheiro em ouro. Ele tinha ganhado muito mais, você coça a cabeça, fala, então vou comprar um... Enfim, eu comecei a medir. Se eu gasto um dinheiro para controlar o diabetes, qual é o controle do diabetes na ponta? Você vai lá, tem lá o indicador. Os agentes comunitários têm que visitar os diabéticos e olhar o pé dos diabéticos, para não ter amputação de pé. A amputação de pé vai acontecer no hospital. O hospital vai me pedir a nota. Se ele está falando que ele viu todos os pés e está vindo pé amputado, é porque o trabalho dele ou é mal feito ou não foi feito. Então a gente começou a cruzar tudo. Se você está tomando remédio para pressão arterial e o remédio está chegando no dia certo, você está controlando a pressão, você tem que diminuir o número de derrame. Tem que cair o número de infarto, porque a gente sabe que pressão alta e pico de pressão dá muito derrame, dá muito AVC, dá muito infarto. Então, se você está com um bom serviço de hipertensão, essas coisas têm que cair. E a gente começou a cruzar o que acontecia no hospital com o que era prevenível. E começou a mostrar, olha, nós gastamos R$1.000 com diabetes e diminuímos esses gastos aqui, economizamos 100 mil, porque lá é muito mais caro. E aquilo foi um círculo virtuoso. Campo Grande chegou a ter a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil entre as capitais. Nós ganhamos de Curitiba e ganhamos de Florianópolis, que nunca haviam perdido. Nós fomos a menor. De 186 indicadores, nós fomos primeiro lugar nacional em mais de 60. E ficamos entre os 5 melhores em todos os outros. O gráfico lá no Ministério da Saúde desse período, que for esse delta de tempo... você vê Campo Grande saindo aqui de baixo, subindo, alcançando o primeiro lugar nacional. Aí depois você vê ele assim, aí entra Bernal, aquele período, depois Marquinhos, ele cai. Eu cheguei no Ministério, das 28 capitais, Campo Grande era 27. Nossa. Nós já fomos primeiro naquele período. Olha como que o espaço é pequeno, né? O espaço é pequeno. Então foi um período muito forte, uma moçada nova, porque a Beatriz foi para o Estado e levou os técnicos antigos para o Estado para trabalhar com ela. E eu subi com os técnicos novos, né? Que estão aí hoje, trabalhando até hoje. Pessoas muito boas. A Ana Paula, que é coordenadora de assistência, ela era enfermeira recém-formada do Nova Bahia. Eu falei, olha, se quiser, vai se preparar, vai estudar, vai fazer... pós-graduação, vai estudar, e a gente montou uma equipe muito técnica. Foi um legado muito bom para Campo Grande. Ministro, a família concordou com a sua mudança de rumo? Ou foi Olha, Chuto, a minha mulher é médica, Terezinha. Eu conheci ela na faculdade, né? E a minha mulher,
minha esposa, ela sempre trabalhou no SUS. Minha mulher não gosta de atender plano de saúde, nem particular. Minha mulher dedicou a vida dela para o Hospital São Julião. Ela trabalhou 31 anos no Hospital São Julião, consecutivo, e concursada da prefeitura, atendendo no SEM, no Centro de Especialidades, os pacientes diabéticos. E sempre uma companheiraça. Então, com ela foi super tranquilo. O meu pai, o que eu sentia? Fui conversar com ele. Ele falou, olha, meu filho, você não está deixando de fazer medicina. Você vá como médico. Aqui você está atendendo os pacientes de 1 a 1 e eles dependem muito da sua habilidade individual. Lá você vai ter como pacientes a cidade. Depois, se você for, seu paciente vai ser o Estado, é a sociedade. Você pode beneficiar muita gente fazendo uma boa gestão. Então seja feliz e vá, eu vou ficar na torcida por você. E o meu pai sempre foi para mim o meu ponto de equilíbrio, a minha tomada de decisão. Um homem muito alicerçado em princípios e valores, né? Filosofia médica, enfim, muito católico, muito cristão. E minha mãe também, mas ele foi quem me deu a bênção para poder ir. Eu acho que foi uma escolha certa. Depois eu fui deputado e fiquei 8 anos. Eu fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Eu fiquei 7 anos, eu fui eleito como deputado para o Mercosul. Lá eu fui da Comissão de Saúde do Mercosul, visitei Paraguai, Argentina. Eu fui para a Alemanha, eu fui para o Parlatino. Quando eu chego em 2018, eu não quis disputar a eleição, porque eu não quis. Eu falei, eu não quero mais, eu já fiz a minha parte, eu acho que tem que deixar outras pessoas irem. Eu lá sabia que Bolsonaro ia ganhar a eleição, eu jamais imaginei que eu ia ser convidado para ser ministro da Saúde. Fui convidado porque foram 8 anos, eu não faltei uma sessão. Eu fui Caxias, eu fui em todos, eu apresentei projetos, eu melhorei projetos. Eu era oposição muito forte ao governo do PT, mas uma oposição qualificada, crítica, técnica. Então foi muito bom esse período. Eu trabalhei como ministro, chegou uma hora que não pôde mais, o presidente achou que era outro caminho, e eu acabei indo para a iniciativa privada. Estou muito bem também. Algum arrependimento dessa fase pública? Não, tudo. Se pudesse voltar, deixar uma clínica que estava caminhando bem? Nenhum arrependimento. O que eu pude fazer com as ferramentas que eu tinha, eu acho que eu beneficiei mais pessoas do que eu poderia ter alcançado individualmente. Eu continuo muito ligado a todas essas políticas de crianças, de maternidade Cândido, de APAE, de Pestalozzi. Outro dia eu estava reunido lá na Pestalozzi com o pessoal. A Pestalozzi é a única que me deu o título de benemérito. Então lá eu tenho esse compromisso moral de ir. E a APAE eu só sou sócio de uma APAE no estado, que é de 2 irmãos do Buriti, que eu ajudei a fundar. Porque tinha muita criança lá que não tinha assistência nenhuma. Então a gente montou a de 2 irmãos do Buriti. Gosto muito também, procuro ajudar em tudo que eu posso. Cresci numa Campo Grande que ela era muito solidária. Eu me lembro do preventório ali do Educandário Getúlio Vargas, com a Dona Nelly Rai. Nossa, eu me lembro daquilo dali na infância, como tinham crianças ali, a gente ia lá, levado para jogar futebol, eu tinha amigos ali dentro. Então, assim, eu gosto muito de atender as minhas crianças. Essas campanhas, eu chego, é terrível, porque eles chegam para mim e falam, você lembra de mim? Você me atendeu? Eu falo, quantos anos você tinha? 1, 2 anos. É um homem barbário. Como é que eu vou lembrar, Ju? Vai lembrar, né? Mas tenho amigos do consultório. Eu queria aproveitar esse episódio da fase ministro, né? Para voltar num ponto que eu queria que o senhor relatasse. Me parece que o convite surge porque o senhor teve um relacionamento com o Jair Bolsonaro no Congresso. Vocês tinham uma proximidade, daí surge o convite. Queria que o senhor contasse essa origem do convite. Teve algumas coincidências. Por exemplo, lá na Câmara, quem conhece a Câmara, tem aquele prédio onde tem o plenário, as comissões onde se trabalha mais, e tem o gabinete dos deputados. A parte que o Niemeyer construiu quando iniciou Brasília, só tinha 280 deputados. Então, é o predinho velho. Eu tinha o meu gabinete lá no predinho velho. E o Bolsonaro também. Então, o gabinete dele era mais ou menos uns 20 metros depois do meu, a portinha. Aí, atravessando a rua, ali pelos anos 90, fizeram um prédio enorme para acomodar os outros. Então, é um prédio novo. Eu tinha direito, e ele também tinha direito, pelo tempo de mandato, a ser do prédio novo. Nós não quisemos. A gente preferia ali porque fica mais perto das comissões, né?
Como o meu partido, na época Democratas, era um partido de oposição ao PT, a minha ligação com o Caiado, enfim, nós éramos oposição, nós não éramos. Então, tudo que ia votar, a gente recebia as notas técnicas. Olha, isso daqui nós vamos votar não, o governo que está propondo, ele quer sim por causa disso, a gente acha que tinha que melhorar isso aqui nós vamos votar sim. Nós tínhamos um mapa de votações. Inúmeras vezes o Bolsonaro passava ali, entrava e falava, Mandetta, você me vê aí como que seu partido está orientando? Porque ele era do partido PP, que era base do governo. Então, a orientação do partido dele era para votar 100% das matérias com o governo. E ele era oposição individualmente ao governo do PT. Então ele se pautava para fazer oposição pelas orientações dos democratas. Ele se sentava no plenário, o PP era atrás da nossa bancada. Então ele ali ficava conversando com o Fraga, que era muito amigo dele, com o próprio Caiado, tal. Ele se ligava melhor a esse grupo de parlamentares do que ao grupo do partido dele, exatamente pela posição dele de oposição. Mas eu não tinha amizade com ele, não. Esse convite para ocupar a pasta da saúde, imagino que seja uma das mais disputadas ali, né? Pela envergadura, pelo tamanho do ministério, enfim, pela força também que ela tem politicamente. Foi uma surpresa? Como é que foi o encaminhamento? De certa forma, sim, mas por outro lado, depois, naquele momento, olhando hoje, a saúde pública, Chuto, ela é uma política oriunda da nossa Constituição de 88, que ela foi proposta, encabeçada pelos sanitaristas brasileiros. Tinha um deles chamado Sérgio Arouca, que foi o grande pensador do SUS. Eles fizeram a 8ª conferência. Então, ela é muito social. Então, quem frequentava aquela comissão de saúde e seguridade social eram os parlamentares de esquerda. A turma mais da direita, ela vai para a Comissão de Agricultura, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, ela vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, é mais o perfil desse tipo de parlamentar. Eu era a única pessoa de um partido de direita, no caso do Democratas, presidente da comissão, eleito e militante da saúde. Então, eu acho que o Bolsonaro olhou e falou, bom, o único nome que é de um campo da direita. E eu não quis disputar 2018, porque ele não queria tirar deputado para ser ministro. Provavelmente pensando assim, mas se eu não gostar do cara e tirar o cara volta para a Câmara ou volta para o Senado, pega um microfone e vai ficar Então, eu acho que calhou. Esse cara ficou 8 anos, é muito responsável. Na campanha dele para presidente de 2018, me pediram, e eu mostrei para o Eduardo e para ele, Jair Bolsonaro, algumas coisas políticas de saúde que ele pudesse falar nesses encontros, né? Expliquei, o SUS é assim, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode, porque tinha gente que chegava para ele e falava, vamos privatizar. Eu falei, tudo bem, presidente, se você convoca outra constituinte, elege 308 pessoas, rasga, aí você faz. Essa daqui é cláusula pétrea, então nós vamos ter que ir assim, vamos melhorar aqui, melhorar ali e tal. E ele, em muitos lugares, como eu era uma pessoa muito reconhecida como deputado, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos agentes, pelo pessoal da saúde do Brasil, muitas vezes ele falava assim, eu já conversei com o deputado Mandetta e ele me falou... Então, aquilo foi uma senha para que essas pessoas criassem uma expectativa na cabeça delas de que, olha, se o Bolsonaro ganhar, o Mandetta vai ser o ministro. Começou a ter essa leitura. Quem que fez essa interlocução, esse meio de campo? Para eu me tornar ministro? Eu vou lhe contar uma coisa. Quando o Bolsonaro, entre o primeiro e o segundo turno, estava acamado na casa dele, convalescente da facada, um grupo de parlamentares, chefiados pelo Alberto Fraga,
me ligaram e falaram assim, nós vamos fazer uma visita para o Bolsonaro, na casa dele. Eu estava no Rio de Janeiro, na casa da minha filha. Falei, que dia que vai ser? Vai ser terça-feira, tal horário. Falei, então vamos. Nós fomos juntos, mais ou menos uns 50 parlamentares. Lá chegando, havia uma situação de que a imprensa estava provocando para que ele fosse ao debate. Ele estava com colostomia. E é contraindicação formal. Ele não poderia ir. Ali não estou agora falando como uma pessoa política. Do ponto de vista médico. Ele não poderia ir. Ponto. Se eu sou o médico dele, eu vetava e o médico dele vetou. E ali eu falei, não, mas se for o caso, a gente chama mais médicos que são dessa área, desse conhecimento, para dizer tecnicamente que ele não é recomendado, que ele participe de um debate, ele pode ter uma síncope, ele pode... O trânsito intestinal pode disparar, ele pode disparar, enfim, não dá, não pode. E aquilo eu acho que de alguma maneira chamou um pouco a atenção dele, das pessoas, assim, ele pode fazer. Não precisou fazer. Aí passou, ele ganha a eleição. Eu me lembro que o segundo turno daquela eleição teve até um movimento. A Tereza era candidata naquela época, deputada federal, e estava disputando a última vaga, estava meio complicado. O Moca era candidato ao Senado e estava complicado. Então, para fazer um grupo de pessoas daqui, para ir lá para pedir voto para esse pessoal, foi assim... Eu tive que facilitar através do Onyx Lorenzoni, que estava ali na... Enfim, participei um pouco daquilo dali. Mas quando ele ganha a eleição, eu acho que duas pessoas foram determinantes. Uma foi a candidatura do Davi Alcolumbre a presidente do Senado. O Davi começou comigo em 2010. E o Davi ficou muito próximo de mim. E ele foi montando a campanha dele para presidente do Senado. Eu pedi voto para os senadores aqui de Mato Grosso do Sul para ele e tal. E ele falou, ele já tinha 4 anos de senador, ele falou, sou candidato à presidência do Senado. Me ajuda. Eu falei, mas como que eu vou te ajudar? Ele falou, não, nós vamos fazer um grupo lá fora de senadores, nós vamos pedir para o presidente para que você seja o ministro da Saúde. Se você for o ministro da Saúde, os senadores vão ver que eu tenho um bom acesso ao ministro da Saúde. Então eu acho que o Davi ajudou muito, ele foi muito atrás de ter um personagem que pudesse ajudá-lo politicamente. Acho que o Caiado também, pelo fato de ser um grande líder da direita, também externou. Ele tinha ganho vencido a eleição para o governo de Goiás, apoiando o Bolsonaro de uma maneira muito importante no Centro-Oeste. Aqui do Estado não, aqui do Estado eu não tive ajuda de ninguém, nem da bancada federal dos meus pares de deputado, nem de senadores e nem do governador da época, não tive. Foi muito da classe política de outros estados, o pessoal de Minas pediu muito pela ida ao ministério. O Bolsonaro falou assim, tá bom, então faz o seguinte, os deputados então façam, trabalha-se muito lá com frente parlamentar das Santas Casas, frente parlamentar da saúde, frente parlamentar dos enfermeiros, é um conjunto de deputados. Então todas essas frentes parlamentares que trabalham com saúde venham até aqui me pedir pela indicação sua. Aí foram quase 350 parlamentares, foram até aquele período da transição, fizeram a reunião e ele então anunciou que eu seria o ministro dele. Ministro, agora como ministro, tinha uma pedra no caminho que era a pandemia. Nossa senhora, uma montanha no caminho, né? Uma enorme montanha, né, ministro? E no meio do caminho havia uma pedra, pedra no meio do caminho, como dizia o Drummond, né? Ministro, a sua defesa, desde o início, sempre foi pelo isolamento, uso da máscara, né? E combate ao discurso de tratamentos paliativos ou que não eram reconhecidos como o uso, por exemplo, da cloroquina, por exemplo. O senhor sempre bateu nessas teclas. Apesar do apoio de estar balizado na ciência, essas teses elas sempre foram combatidas por uma parte do governo. Ou o governo inteiro era contra, ou
mesmo dentro do governo havia essa discussão. Havia. Não E era do uma... próprio Bolsonaro. Chuto, aí depende muito do quanto que você quer afrouxar os seus valores em nome de você permanecer em cargos ou poder. Aí é uma decisão sua, Sim. pessoal, e ninguém... Se eu chegar aqui para você, Fabiano, que tem uma formação e falar assim, olha, eu preciso dar uma notícia falsa aí, você vai ter que fazer uma cara boa e dar essa notícia falsa aí, você vai falar, pô, mas o meu limite é aqui, né? A saúde, a medicina, ela é um ramo da filosofia, ela não é uma ciência. O Hipócrates é o pai da medicina, é um filósofo. E ele colocou algumas coisas assim que é em cima dessas premissas que foi construído todo o conhecimento. Quando você erra nessa premissa, você vai errar tudo para frente. Se eu achar que o Isaac Newton é um bobo e eu tiver que fazer uma casa, a casa vai cair na minha cabeça, porque eu não vou saber calcular a força da gravidade, a resultante. Então, a gente é alicerçado, cada um em cima de quem formatou essa profissão. E quando surge a doença, a China escreve assim, olha, mundo, está acontecendo aqui na China uma pneumonia atípica, foi o termo que eles usaram. E nós isolamos um vírus, coronavírus. Da classe coronavírus, está aqui. Ponto. Isso que eu estou falando aqui é o que o mundo sabia sobre a doença. A China é um país fechado, a gente queria saber mais, eles começaram a mostrar na televisão máquinas construindo um hospital 24 horas trabalhando na cidade de Wuhan, determinaram que seria uma emergência, pessoas com aquelas roupas, andando com aquelas negócios, né? Suspenderam as exportações de tudo que eles produzem para o setor de saúde e colocaram que aquilo seria prioritário para a China. Opa! 96% das coisas que a gente compra, não estou falando nem de aparelhos sofisticados, estou falando assim, band-aid, agulha, máscara, propé, roupa, são feitas na China. E a cidade de Wuhan é uma grande cidade de fábricas disso. Todo mundo falou, poxa, mas que será que a China está vendo que a gente não está vendo? Já havia tido nos anos anteriores alertas de vírus MERS, SARS, H1N1, que começaram com preocupação, mas acabaram ficando só ali e se esgotaram. Então, nós olhamos e falamos assim, será que esse vírus é mais um vírus que apareceu e vai se esgotar ali na região? Não vai ter capacidade de sair de lá? Será que a China está parando as exportações? Será que vai ser por uma semana, 2 semanas e aí ela volta ao normal? Porque se ela continuar com isso fechado muito tempo, ela vai estrangular o mundo. Fizemos o dever de casa aqui no Brasil. Olha, vamos chamar os secretários estaduais, façam cada um o seu plano, vejam os seus hospitais, tal, contem o que vocês têm de material. 1 semana, nada da China abrir, 2 semanas, 3 semanas. A China ficou 48 dias sem liberar uma máscara para o mundo. Aqui no Brasil, eu me lembro que o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o diretor na época falou, Mandetta, nós estamos apavorados. Eu falei, por quê? Falou, porque a gente comprava uma máscara por 4 centavos, estamos pagando R$14 por unidade. E não adianta você falar assim, por que você não põe na lavanderia? Porque não existe mais lavanderia, tudo é descartável. Até pela própria Anvisa, não posso resterilizar nada. Aí nós vimos e falamos, meu Deus do céu, vamos tentar arrumar o material, porque mesmo que esse vírus não chegue aqui, as pessoas continuam batendo a cabeça, andando de bicicleta, infartando, nasce criança prematura, quer dizer, a vida continua e você precisa ter o sistema de saúde. E ali nós vimos que a nossa capacidade de fábrica, que nós já tivemos até razoável, acabou com essa desindustrialização do Brasil. A área de saúde foi desindustrializada aqui dentro. Resultado, o mundo inteiro começando a falar, cadê a máscara, cadê isso, cadê aquilo? Quando o vírus sai da China, o primeiro país que caiu de joelhos foi o Irã.
A gente olhou e falou, não, o Irã com teocracia, com embargo econômico, eles devem ter dificuldade e tal. Mais ou menos. Quando a Itália caiu. Quando a Itália caiu ali, que fechou Milão, fechou a região da Lombardia, que aqueles caminhões levando corpos, né? Isso, aqueles caminhões. Quando a imprensa livre, do mundo livre, pregou um sistema de saúde, e eu conheço o sistema de saúde da Itália, é um sistema bom, não é o mais forte da Europa. O mais forte da Europa é o alemão, mas a Itália tem um sistema bom. Quando o sistema da Itália foi arrebentado pelo vírus em questão de 2 semanas, quantidade de médicos, porque a Itália é o país mais idoso da Europa, então os médicos são os mais idosos, a enfermagem é mais idosa. Esse pessoal morreu aos borbotões. O ministro da Saúde da Itália me ligou e falou, pelo amor de Deus, por questão assim, cristã, me libera um pouco de máscara. Nós não tínhamos caso aqui, porque as pessoas aqui, eu estou perdendo todo mundo, por semana eu estou enterrando muita gente. Aí depois caiu o sistema de saúde inglês. Eu me lembro que o primeiro... Não era só o Bolsonaro que era um presidente. Nenhum chefe de Estado estava achando bom parar a sua atividade por conta da doença. O Boris Johnson era o primeiro-ministro da Inglaterra, falou, negativo, aqui vai... Ele pegou uma Covid, quase morreu, saiu de lá e falou, para tudo. Aí no Brasil começaram a olhar e falar, eu peguei e fiz o quê? Falei, bom, se derrubou a Itália, se derrubou a França, se derrubou a Espanha, se derrubou Portugal, se derrubou a Inglaterra, vamos ver agora o último espaço é os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro foi, e eu sempre despachei com o Bolsonaro e falava, tá ficando mais grave, tá mais difícil. Pelos cálculos eu vou ter que abrir, eu comecei pensando que eu tinha que abrir 2.000 leitos de CTI. Falei que se ele vier com essa mesma virulência que está vindo de lá, eu vou ter que passar de 2.000 para 18.000 para poder dar conta dessa gente. E eu estava segurando para poupar material até as fábricas voltarem a abastecer o mundo. E respirador não tinha para comprar. Quando o senhor passava essa atualização da situação, ele tinha a dimensão da gravidade? Sabe o que ocorre? Ele e o presidente Trump, na época, houve uma viagem do presidente Bolsonaro para Mar-a-Lago, que é na Flórida, com ministros, senadores, fizeram uma visita lá para analisar a situação. E eu acho que, politicamente, naquela visita, eles tomaram as mesmas medidas, porque o Trump tirou o CDC, que é o Centro de Doenças Contagiosas, que é a grande estrutura de controle de doenças infecciosas dos Estados Unidos, é o CDC, em Atlanta. O diretor chamava-se Robert Rutherford. Ele que era o responsável pelas medidas americanas sobre a Covid. O Trump tirou ele e colocou o vice-presidente Mike Pence, que era um político, para ser o coordenador de tudo de Covid. O Trump, no dia seguinte dessa reunião, ele começou a chamar o vírus de vírus chinês. E o Brasil também. Eduardo Bolsonaro. Eles começaram a dizer que aquilo era um golpe da China. Que a China estava fazendo aquilo para inseminar uma doença e depois comprar barato. Enfim, criaram a teoria do ataque econômico. Passaram a atacar a Organização Mundial da Saúde imediatamente. Que a Organização Mundial da Saúde não sabia nada, que o Tedros Adhanom era um cara, era um lacaio do chinês. Enfim, desqualificaram a Organização Mundial da Saúde. E acharam os dois que se dessem uma alternativa, então o Trump, no dia seguinte, pega uma caixa de cloroquina e fala, isso daqui salva todo mundo. E o Bolsonaro pega outra. E saem os dois no mundo afora. E aquilo foi problemático, porque nesses tempos de internet, foi a primeira pandemia tratada na internet, politizada, e aí virou uma Babel, porque você tinha médicos que falavam que estavam fazendo milagres com esses medicamentos, todos os dias, pessoa com jaleco branco, no meu consultório eu já atendi 300, nunca morreu ninguém, quem faz, quem não faz, as população falando assim, bom, eu não sei, se eu pegar essa doença, eu vou tomar isso aí, porque não tem outra coisa para fazer, é melhor tomar isso do que não tomar nada. Aí teve gente que era os exagerados, falava, então eu vou tomar um Ivomec todo dia, achando que era vitamina. Teve gente que morreu com insuficiência hepática, teve gente que não ia Olha, virou uma Babel.
Virou cada um falando uma coisa. Isso dividiu. O governo também, né? Ali no governo, nas reuniões ministeriais, tinha muito debate. Os ministros técnicos, os ministros, principalmente os de origem militar, porque o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, são as armas, elas decidiram lá atrás, depois da Primeira Guerra Mundial, na reestruturação das armas, que as decisões deles seriam feitas pela ciência, que não poderia ter achismo, que eles teriam que seguir a escola. Então eles montam o IME, o ITA, a Escola de Engenharia Naval. O critério deles é técnico. Então eles têm também o pessoal de saúde militar, e eles estavam exatamente onde eu estava. Então eles falavam: olha, presidente, não vai por aí, não vai que você está errado. Todo dia saía relatório aqui. O que eu acho que foi ali preponderante? Paulo Guedes. Porque como ele era o ministro da Economia, é óbvio que o ministro da Economia quer tudo, menos aquilo. Pô, não estou tendo atividade econômica, o pessoal dentro de casa, fábrica parando, Brasil com economia informal gigantesca. E eu falava: calma, Paulo, vamos estruturar as nossas armas. Uma das poucas vezes que eu vi o presidente olhou para mim assim e falou: eu falei: presidente. Eu falei: olha, essa doença entrou pelos ricos. O pessoal está indo para Sírio-Libanês, para Einstein, porque eles estavam esquiando na Europa. Ela vai chegar na favela. Ela vai chegar na comunidade carente. E esse pessoal é SUS. Uma coisa é você aceitar os desígnios de Deus. Agora, o Estado brasileiro não dar uma porta para a pessoa lutar, ter a chance de lutar pela vida. Você com a sua mãe, com o seu pai, falar: eu não tenho vaga, não tenho onde ir, e eu vou ficar aqui dentro da minha casa e vou contaminar minha família inteira. Nós temos a responsabilidade de fazer isso. Foi aí que ele falou: eu ganhei uma sobrevida. Mas era muito difícil, porque o Paulo Guedes cunhou aquela frase: olha, entre saúde e economia, fique com a economia. Olha, se a gente não fizer isso, pode ter saque de supermercado. Olha, as pessoas... Ele tensionava muito ali dentro com isso daí. Então eu acho que entre esses dois mundos, eu nunca briguei, eu nunca discuti com o presidente. Eu falei: eu fui nomeado pelo senhor para lhe assessorar. Eu estou lhe assessorando com os conhecimentos que eu tenho. O que ocorre é que cunharam esse pessoal da internet e algumas pessoas teorias. Teve uma que era defendida publicamente pelo Osmar Terra, que queria ser o ministro do Bolsonaro, que falava que ia morrer menos gente do que H1N1. Olha, em 12 semanas isso acaba. Vão morrer 2.000 pessoas só. Isso que ele está fazendo está tudo errado. E as pessoas replicavam nessa internet o dia inteiro. E eu acho que aquilo o presidente foi se pautando pela internet também, foi achando que aquilo era uma saída, vamos dar cloroquina. Tinha gente que falava: por que não faz um carnaval fora de época, deixa todo mundo se beijar e todo mundo que tiver que pegar já pega. Eu falei: olha, isso aí com o meu nome, com a minha história, pra mim não dá. E aí tem uma situação que é a pandemia, que já trazia toda a gravidade de crise de saúde, e o senhor no meio dessa trincheira de guerra de discursos. Como é que foi tudo isso? Não é de guerra de discurso. Eu tinha... todas as vezes que você tem um problema de saúde, a primeira linha de defesa está dentro da tua casa. Você pode notar dentro da tua casa, quem fala de saúde é a sua mulher. Se você mudar daqui de Campo Grande, Chuto, e falar: vou morar em Manaus, avisar sua mulher, ela é sua companheira, ela vai. Ela vai chegar lá, ela vai saber quem que é o ginecologista bom, quem que é o pediatra para os filhos ou os netos dela. Ela vai saber, ela tem um olhar para a saúde. Então eu falava: eu tenho que passar essa informação da gravidade do caso, sem ser alarmista. Não posso chegar aqui e falar: olha, eu tô... Não, sem ser alarmista, numa linguagem clara, que sirva tanto para o pessoal que tenha mais conhecimento, mas também seja clara para quem não tem conhecimento técnico. Então temos que ter termos de conhecimento público. E eles, tanto que quem pegou pela mão a família, quem organizou aquela tia que morava sozinha, quem pegou o marido que tinha que trabalhar e fez a máscara e pôs para ir, voltou, testava, cuidava, quem segurou o adolescente foi o matriarcado brasileiro. Foram as mães, foram as avós, elas é que fizeram. Os homens, mais talhados a essa coisa de ser o provedor, de ser
Ele ficou mais afoito para sair. Tanto que você pega quem morreu mais, morre mais homem. Porque ele foi mais assim, eu tenho que ir, eu tenho a responsabilidade aqui dentro, então ele se expôs muito mais, acreditou mais nessa história da carochinha aí do remédio milagroso. Eu fiz a projeção para o presidente, cidade por cidade, até o dia 31 de dezembro do primeiro ano. O cálculo que foi feito pela minha equipe foi, se o senhor for nesse caminho que o senhor está vendo aí de cloroquina, de falar que minimizar o problema e a sociedade afrouxar, o cálculo que eu fiz era que seriam 181 mil mortes. Ele olhou para minha cara e falou, você está louco. Isso não existe. Outros olharam e falaram, mas será? E outros falaram, olha, escuta ele. Assim que era o negócio. As reuniões eram assim. Aí eu falei, olha, eu preciso entregar isso por escrito. Aí foi feita uma reunião, ele já estava com um mau humor danado. Não de mim como pessoa. Como pessoa ele nunca teve isso. Mas sabe quando o cara fica bravo com o carteiro? Porque ele está trazendo uma carta com notícia ruim? É igual você dar uma notícia ruim, vem um prefeito, um governador aqui xingar a equipe aqui que deram uma matéria ruim, mas você não é o autor, você está dando a informação. Eu dava as informações para ele. E eu disse que iam morrer 180 mil pessoas em 2020, até dezembro. Eu tinha feito com a minha equipe, eu dividi 3 grupos. Eu falei, me dá um cenário otimista, um realista e um pessimista. Pessimista era se a gente fizesse o que foi feito. Duplo comando, cada um fala uma coisa, toma um remédio, médico faz o que quiser, volta a economia aos frangalhos, eleição de prefeito no meio daquilo, vereador fazendo reunião em bairro. Aquele cenário ali dava isso. Sabe quantos mortos teve naquele ano? 191 mil. Eu errei por 11 mil. Ministro, qual foi, avaliando hoje, depois de alguns anos, um momento da ruptura definitiva com então, o presidente Bolsonaro? Teve algum momento ou foram vários momentos? Não, eu acho que foi isso. Eu acho que o problema da epidemia, ele tinha conhecimento desde o começo. Os passos que eu ia dando, eu estava informando, né? Só que chegou uma hora que aquelas teorias do começo, esse vírus é da China, ele não vai viver. Eu me lembro do pessoal de Cuiabá falando, esse vírus não aguenta o calor de Cuiabá. Então, aqui não precisa fazer nada, que o sol arrebenta com ele. Eu me lembro disso. Eu me lembro de gente falando que, olha, se você usar máscara, piora. Você vai faltar oxigênio no teu... Então não use a máscara, jogava fora. Então eu acho que foi muita pressão. Eu acho que ele ali naquele momento, ele optou por deixar o desgaste das medidas para governadores e prefeitos e retirar o protagonismo, a responsabilidade do governo federal. Olha, o governo federal vai mandar um dinheiro para vocês. Agora, eu sou contra você fechar. Eu sou contra você. Olha, o hospital está superlotado. Não, mas você não pode deixar o... Então, aquilo ficou dúbio. Governadores e prefeitos tentando segurar. Aqui em Campo Grande, você viu, o hospital regional cansava de ver. Tá no vermelho, tá com mais de 100% ocupado. Eu tinha amigos meus que me ligavam e falavam, me liga na Unimed, pelo amor de Deus, para arrumar um leito para minha mãe, porque não tem, ela está no corredor particular, eu pago. Eu quero pagar para ter um leito. Não tem. Isso chama-se colapso. Quando você pode ter a carteirinha, você pode ter a ordem judicial, você pode ter o dinheiro, você não tem onde entrar. Então, isso aconteceu aqui em Campo Grande. Desassistência. Em 2021, nós tivemos um dia no Brasil, que foi o dia que mais morreu gente, que morreu quase 5 mil pessoas da mesma doença, 4.500 e pouco. Pela primeira vez diminuiu a população brasileira. Morreu mais gente do que nasceu num determinado espaço de tempo. Então foi, sim, uma bomba aquilo, né? Você pegar um Boeing, quantas pessoas cabem num Boeing? 300, quando cai um Boeing. Quando 300, você fala morreu 5 mil, quantos Boeing caíram? 20 Boeing. Num dia só dentro do Brasil. Ministro, na conta, né? Na conta final, estima-se que 700 mil pessoas morreram por Covid ao longo da Eu acho que foi bem mais, mas essa é uma opção. É uma informação que
Mas mesmo 700 mil é muita gente, né, ministro? Muito, Choca. muito. Se É o porque país aí tivesse- nessa conta, só para falar por que eu acho que foi mais, nessa conta 700 mil pessoas que tiveram morte confirmada pelo vírus. Sim. Uhum. Agora, quantas pessoas que morreram, por exemplo, porque não fizeram uma mamografia? Por exemplo, as mulheres. Por ano no Brasil, o SUS faz 6 milhões de mamografias para detectar câncer de mama. No primeiro ano da epidemia, foram feitas 400 mil. Então, 5 milhões e 600 mil mulheres não fizeram mamografia naquele ano. Não tinha vaga no hospital. No outro ano, não, nas clínicas. Nas clínicas, Ela vai no médico e fala, está na hora de a senhora fazer o preventivo, fazer a mamografia. No outro ano, nós não chegamos a 1 milhão de mamografias. 2 anos sem fazer mamografias, quantas mulheres morreram de câncer de mama? Borbotões, porque foram fazer o diagnóstico com câncer já super adiantado, e câncer de próstata, e doença do coração. Nós tivemos morte aumentada em todas as doenças preveníveis. Então, 700 mil foi de Covid. Diretamente. Das outras evitáveis, foi mais uma tantada de gente que não entra nessa conta. Após esse episódio e após essa fase como ministro da Saúde, qual que é a relação do senhor hoje com o Bolsonaro? Então, aí o que aconteceu? A realidade dos fatos começou a me distanciar muito deles. Por quê? Ele colocou no Ministério da Saúde, primeiro ele tentou o Nelson Teich. O Nelson Teich ficou 15 dias, 20 dias e viu que para um médico que tem algum nome, que tem um nome a zelar, não dava para... Ele vai e bota um general de armas. Ele não colocou nenhum general de saúde, porque tem generais de saúde muito bons. Ele botou um cara de logística, Pazuello. E o camarada foi para lá para não fazer, deixa quieto, deixa os governadores. E óbvio que a realidade foi se mostrando muito cruel para esta tomada de decisão do governo. O presidente começou a ficar muito irritado, porque as pessoas chegavam e falavam assim, morreu tantas mil pessoas. Olha, lá em Manaus, os coveiros não aguentam mais, estão enterrando com um trator. Ele falou, eu não sou coveiro. As pessoas perguntavam, mas o senhor, eu não tenho nada a ver. Ele começou a ficar irritado. E não tem jeito numa situação dessas. Quando a pessoa queria me ouvir, eu ia lá e tentava explicar. Olha, calma, nós estamos fazendo de um jeito, vocês fazem... Então, o meu nome começou a ficar uma sombra das pessoas assim, putz, se ele não tivesse demitido o cara, porque ele botou um cara que não era da área, o cara não podia ser responsabilizado, o ministro não podia ser responsabilizado, porque afinal de contas ele estava ali, como ele mesmo falou, eu estou aqui cumprindo uma missão militar, mandaram eu sentar aqui e falar que eu sou ministro da Saúde, eu estou falando. Mas ele não sabe nada, ele falou, eu nunca pensei que existia SUS, essas coisas, não sei disso aqui. Então, eu acho que o presidente foi ficando muito, muito, muito irritado e não dava para voltar atrás, seria pior. E ele ia vendo, porque a gente via nas pesquisas a má avaliação dele na pandemia era muito dura. A sorte do governo foi que quando eu estava ministro, que foi um dos pontos também que pouca gente sabe, vírus, a humanidade sempre combateu com vacinas. Sempre. A história da humanidade e vírus, bactéria é antibiótico. Vírus, nós matamos a varíola, nós matamos a pólio, nós matamos sarampo. Matamos não, que ele está ressuscitando, né? Mas, enfim, acabamos com essas doenças virais com vacinas. Então, a saída para esse vírus era vacina. Os Estados Unidos botou 6 bilhões de dólares para sair a vacina da Pfizer. Eu falei, olha, vamos entrar para a gente pegar a vacina no cedo. As firmas que fazem vacina queriam estrear as vacinas no Brasil, não é porque elas são boazinhas, não. O Brasil, Chuto, Fabiano, é recordista mundial em aplicação de vacinas em 24 horas. Nós temos a maior rede preparada para vacinar a sua população do mundo. Se você for no Pantanal, tem navio com sala de vacina atrás. Na Amazônia, fundo de vale, a gente vacina índio, a gente vacina favela, a gente vacina gente rica. Foram 9 milhões e 800 mil pessoas, é o recorde mundial, vacinadas em um dia só, feito pelo Brasil. Então, o cara que tinha a vacina falava, os Estados Unidos dava
$100 pro cara tomar vacina, botou vacina em supermercado, botou vacina na calçada, na rua. O dia que ele conseguiu vacinar 2 milhões de pessoas, eles comemoraram como se fosse... Aqui no Brasil, durante a Covid, 4 milhões, 5 milhões por dia era todo dia. Só não vacinava mais porque não tinha vacina. Então as empresas falavam, bom, se a gente estrear no Brasil com um volume grande de vacina, vai ser o primeiro país continental que vai controlar e vai ser o maior cartão de visita para o mundo. Aí eu botei a Fiocruz com Oxford para fazer aquela parceria e mandei o dinheiro para a Fiocruz. Falei, toma e acerta logo para a gente poder ter uma vacina. O pessoal de São Paulo, lá do Dória, o Butantan fez com a Sinovac, com a chinesa. Eu ainda avisei o governo, falei, é bom a gente fazer a nossa vacina, porque na hora que São Paulo tiver, a gente tem que ter. Como na ideia deles, se todo mundo pegasse, eles achavam na cabeça deles que se todo mundo pegasse, a doença acabava, igual como se fosse sarampo, tipo assim, vai dar um sarampão aí, todo mundo vai pegar e depois ninguém nunca mais pega essa doença. E eu falava, não, essa doença é reentrante. Ela vai ser por onda. Aquela da gripe espanhola, ela foi de 1917, ela foi acabar em 1923. Falei, vocês vão viver 5 anos, 6 anos, precisa da vacina. Então, eu acho que ali também foi um ponto de desgaste. Quando eu tiro o dinheiro do Ministério da Saúde e transfiro para a Fiocruz e a Fiocruz assina para para comprar a vacina de Oxford, ali foi um ponto de estresse também. E o governo depois fala várias vezes na CPI, mostraram que ele não quis comprar as vacinas, né? Não quis. E foi outro ponto de desgaste, aquela coisa de falar, olha, a vacina vai te transformar em palavras, você sabe. Então politizou a vacina. E isso fica como herança também, porque olha, tem tanta gente hoje que não toma vacina, não dá vacina em filho, né? Sim. Que devia ser... Ministro, estamos aqui na reta final da nossa... Enfim, foi 55 minutos, né? 55 minutos de conversa, boa conversa. Falando agora um pouco sobre política, já falamos bastante, mas um pouquinho mais. Vamos falar de futuro? Futuro. O senhor continua afiliado à União Brasil, né? Continuo. Pretende disputar algum cargo eletivo em algum momento, dependendo das mudanças no cenário? Existe essa possibilidade? Hoje, como é que está a minha vida hoje? Eu tenho algumas forças que me afastaram da política. Eu aqui no nosso estado, eu ajudei muito a primeira eleição do governador Azambuja, em 2014. Ele, à época, estava no PSDB, o Aécio Neves era candidato à presidência da República, o Reinaldo queria muito era ser senador com o Delcídio do Amaral. Esse era o desejo do Delcídio e do Reinaldo, na época. E o então candidato Aécio Neves vetou. Falou negativo. Como é que eu vou explicar para o Brasil que eu sou contra o PT aqui no Brasil e em Mato Grosso do Sul vai ser coligação PT-PSDB? Como que é isso? Chegaram até a pensar em fazer uma dobrada, tipo assim, sai um aqui, não está coligado, mas está combinado, né? Mas não prosperou. E o único partido que apoiou o Reinaldo de maior envergadura foi o Democratas. Eu era a única pessoa que tinha mandato federal ao lado do Reinaldo naquela chapa. Ajudei a eleger o Reinaldo. Mas eu não pude dar o apoio para a política de saúde dele. Porque a política de saúde dele estava torta, emborcada, não era boa, ela era muito focada em mutirão. Mutirão a gente sabe que não estrutura. Tanto que o Riedel agora está consertando esse atraso, quer dizer, nós não fizemos os hospitais regionais, nós não fizemos a regionalização, que era o que eu havia dito para as pessoas que nós iríamos fazer caso o Reinaldo fosse eleito. Então ali eu disse a ele, olha, você toca aí, eu não vou ser crítico ao seu governo, mas eu não faço parte do governo dele. E ele tomou o rumo de governo que ele fez, com muita competência politicamente. Acho que no Estado acabou praticamente disputa eleitoral. Eles cooptaram o PT também, o PT acompanhou muito de perto as eleições, principalmente a do Riedel, a última. Não existe, o MDB, que era o André, acabou como força política, foi exterminado ali dentro. O MDB, hoje não, acho que tem 1 ou 2 deputados estaduais que são da base do governo, não tem mais força para enfrentar.
O tradismo também aqui na capital foi devidamente exterminado nessa última eleição aí do Marcos, com denúncias que tiveram muita conotação política também. Então, assim, eu não tenho espaço na política daqui do estado. Não. Vou aguardar para ver como é que as coisas vão. Tecnicamente, também aqui tem assim, empresas de iniciativa privada que trabalhem no Mato Grosso do Sul com saúde, são muito poucas. Então acabou que eu passei a trabalhar muito mais em São Paulo e trabalhando consultoria para Manaus, consultoria para Amazonas, para Macapá, para Santa Catarina, para os outros estados. Até que uma empresa, que é uma empresa de grande porte, falou, olha, você poderia organizar para mim as parcerias público-privadas, que são as PPPs. Inclusive, nós vamos ter uma aqui no estado, que é a do Hospital Regional. Falei, ok, vamos lá. É uma maneira de eu ajudar, a iniciativa privada está sendo chamada para participar, a gente participa no Brasil inteiro, uma empresa de capital aberto, enfim, muita transparência, que me fez mudar para o eixo Rio-São Paulo para poder trabalhar. Então, eu mudei com a minha mulher e a gente mora lá. Então, assim, a política, essa política que você me pergunta de partidária, eleição, vamos lá, vai ser candidato. Hoje eu não tenho nada no meu horizonte. Mas o senhor não se encaixa no que nessa política hoje? O senhor estava falando até um pouquinho antes de começar a entrevista. Eu tenho muita dificuldade com a internet, cara. Eu sou muito sincero. Eu comecei na política por um acidente que era a campanha Direta Já. Eu acompanhei muito de perto. A minha geração é aqui de redemocratização. Eu tinha 18 anos, eu tive direito a votar na primeira eleição. Eu vi os debates de Ulisses, de Mário Covas, de Tancredo, até o pessoal da direita, de Aureliano Chaves, daquele povo. Depois eu vi aqui no estado o Wilson Martins ganhar aquela eleição famosa, ele arregaçando a manga. Nós tínhamos um sonho de política, do debate de ideias, do contraponto. E ela existiu. Eu sou muito feliz. Ela existiu um certo tempo. Mas realmente hoje a política ela é pautada pela internet. É uma pauta muito focada em denuncismo, em agressão. Muita pessoa te agredindo. Você às vezes não gosta. O senhor sofre ainda por ter sido ministro? O meu ministério, eu sou uma pessoa muito feliz, porque aonde eu vou no Amazonas, eu vou pescar de vez em quando no Pantanal, eu vou em Nioaque, eu vou na Baixada Fluminense, aonde eu vou, as pessoas me olham, olha, obrigado, eu escutei, eu vi, eu saí muito bem avaliado da coisa pública, graças a Deus. Mesmo o pessoal mais extremo, eles respeitam. Era sobre isso que eu acho que eles fazem a leitura, porque foi um consenso quase que nacional de que a condução não foi boa. E eu acho que essa condução não ideal, não boa, custou a perda de muitos votos no Sudeste, que é onde o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula. Não foi no Nordeste. As pessoas põem a culpa no nordestino, mas lá o Bolsonaro aumentou os votos que ele teve de 2018 para 2022 no Nordeste. Aonde ele perdeu 6 milhões de votos foi São Paulo e Minas. Ali foi... E o motivo principal das pesquisas mostravam que era a condução da pandemia. Para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa, como você avalia o momento político com o Lula hoje? Na saúde, talvez principalmente, dessa área. Eu acho que o Lula começa esse governo muito mais preocupado. Quando ele coloca no Ministério da Saúde a Anísia Trindade, que foi o início desse governo, era uma coisa assim, precisamos pôr uma mulher. Como se precisa colocar uma mulher. Eu acho que sim, tem mulheres maravilhosas, tal, mas os ministérios não são locais para você aprender. Não adianta eu colocar lá no Ministério da Saúde uma pessoa e falar assim, vai lá que você vai aprender. A pessoa tem que ter sido secretário municipal, estadual, ele tem que ter sentido a dor na ponta, ele tem que conhecer o sistema, ele tem que conhecer Brasília, ele tem que conhecer deputado, ele tem que conhecer senador, ele tem que conhecer TCU, Supremo Tribunal Federal, os personagens todos, para ele entrar no ministério já sabendo o que ele vai fazer, montar uma equipe e executar. A Anísia vem da Fiocruz. Ela não tinha esse conhecimento de Brasília, de Câmara de Senadores. Você leva um tempo para aprender. Quando ela estava começando há 2 anos e meio, ele substituiu por um ministro político, que é o Alexandre Padilha, que estava na Casa Civil, para tomar medidas políticas
visando a uma eleição em 2026, em que a saúde sempre é pauta e o governo dele estava sem nada de entrega. Eles agora estão acelerando, fazendo o que o Padilha sabe fazer, embalar produtos sem pensar nas consequências. Não gosto da política de saúde do governo Lula, acho ela muito frágil, muito questionável, não resiste a um bom debate. Acho que você tem governadores de estado com políticas de saúde mais sérias, mais consistentes, que vão incomodar muito no debate federal, mas é um ministério que conta com um grande ativo na mão, que é um diálogo permanente na casa das pessoas. Vocês não imaginam. Vocês sabem quantos agentes comunitários de saúde tem no Brasil? 340 mil. Sabe quantos homens tem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica? 250 mil. Os 250 mil ficam dentro de quartéis. Esses 340 mil visitam as casas das pessoas todos os meses. Sentam na sala, conversam. O PT ele instrumentaliza muito, ele sabe trabalhar muito esse pessoal, né? Então eu acho assim, ele tem um canhão na mão deles, né? E eu acho que com esse ativo o Padilha vai usar muito para transformar um governo que não tem muita entrega em saúde num governo que aparentemente vai ter. A Dilma fez isso com o Padilha no Ministério também, naquele Mais Médicos. A sociedade comprou aquilo, o nome era, né, o João Santana colocou um nome fácil, né? As pessoas viam o médico. Aquilo dali só serviu para você abrir essa quantidade de cursos de medicina que está aí. Eu não gosto, não. Luiz Henrique Mandetta, eu colocaria ex-ministro de saúde aqui, dentre outros cargos que o senhor ocupou como uma referência aqui para esse papo, sobretudo. Muito obrigado por responder as nossas perguntas, por revisitar pontos dessa história muito recente, muito traumática para o país, mas que também trouxe um novo Brasil depois de nós enfrentamos uma pandemia deste tamanho. Graças ao SUS. E graças ao SUS, como o senhor está dizendo. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Vi essa casa crescer também, né, Chuto? Porque o seu ex-Zaran, só para concluir isso daqui, ele era o único fundador do Comercial vivo. Dos fundadores originais, né? E eu fui conversar com ele sobre esporte, sobre Comercial, coisa e tal, lá em São Paulo, quando o Comercial jogou contra o São Paulo e ele era corintiano. E o nosso Comercial aqui não tinha uniforme. Falei, seu Ex, arruma um uniforme pra gente poder jogar. Ele mandou comprar. Compramos camisa nova, calção novo, meião novo, tudo. E fizemos uma surpresa para ele. Eu mandei escrever atrás da camisa Copagás. E ele não gostava de patrocínio. E ele foi no estádio, ele me chamou, falou, mas ficou bonito, né? Então, eu só tenho a agradecer aqui, assim, é uma casa de muito carinho. Meus amigos todos que são da família Zaran, um abraço a todos. Muito obrigado. E eu agradeço a você que ficou na nossa companhia por mais um episódio. Obrigado. Curta mais uma vez o vídeo. Eu reforço esse recado para você que não curtiu ainda. Se inscreva no nosso canal e ative esse sininho de notificações, porque todo conteúdo novo que surgir, você vai receber essa informação. Você pode rever também todos os episódios anteriores no portal Primeira Página. A gente agradece mais uma vez e te espera no próximo episódio. Até lá. É só acessar o